Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahribe Palharim. Por favor, abra a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18. E assim que você achar, se porventura estiver ao seu lado uma pessoa sem a palavra de Deus, se aproxime desta pessoa, mostre para ela aonde que nós vamos ler. Divida a leitura. Está escrito assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Amém, igreja? Eu vou ler outra vez. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Agora eu leio e toda a igreja repete em seguida. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as suas mãos e vamos fazer o possível e impossível para dar a melhor salva de palmas que esta igreja já deu para o Senhor Jesus. Abra tua boca e diga glória a Deus. Quem estiver ouvindo pelo rádio, dê glória a Deus também. Isso, glorifique. Isso, vamos glorificar a Deus, vamos aplaudir a Deus. Salmo de número 47, verso 1 diz: aplaudi ao Senhor Deus com as mãos e cantai a Deus com voz de triunfo. Então aplaude a Deus e com a tua boca dê glória, glória em voz de triunfo. Oh glória! Senhor Deus, não apenas nessa igreja em São Paulo, mas em todo o Brasil agora as pessoas estão te aplaudindo e te glorificando. Onde estiver uma só pessoa te aplaudindo e te exaltando, derrame a tua bênção, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. E quem é o homem para pregar a tua palavra? Quem é o homem para falar a palavra de Deus? Então venha o Senhor agora e tome a boca do homem e fale através da boca do homem, e fale o Senhor mesmo com cada homem, com cada mulher que está aqui nesta igreja e com cada pessoa que vai ouvir pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Como está maravilhoso não estar neste lugar. Que bênção. Você está feliz por estar aqui? Valeu a pena ter vindo aqui hoje? Depois daquela oração que nós fizemos, como Deus já operou, agora a gente começou a se preparar para ouvir Deus falar, e como a gente já sente o Espírito Santo operando. Quem está sentindo? Então vamos aplaudir mais uma vez esse Deus bendito que está presente no nosso meio. Diga glória a Deus. Aleluia. Podem sentar, igreja. Esse personagem Melquisedeque aparece repentinamente na história de Abraão. Surge como quem surge do nada. Não há nenhuma referência anterior a este personagem. E Melquisedeque, sabemos que ele era rei de Salém. Salém é o antigo nome de Jerusalém. E ele vem ao encontro de Abraão. E ele vem trazendo para Abraão pão e vinho. E vai oferecer a Abraão pão e vinho. E sabemos que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, numa época em que a Bíblia nem estava escrita, porque isso aconteceu 2000 anos antes de Cristo.
E Melquisedeque surge ali, do nada, e dá pão e vinho para Abraão. Abraão, o primeiro justo a ser salvo pela fé, a primeira pessoa a viver pela fé, a primeira pessoa a acreditar no Deus invisível que criou os céus e a terra, a primeira pessoa a dizer: eu não quero adorar ídolos nem imagens, a primeira pessoa a viver acreditando em Deus como sua rocha, como seu escudo, como sua fortaleza, como seu salvador, a primeira pessoa a renunciar ao mundo, à Babilônia, a renunciar às coisas do mundo para viver pela fé. Abraão, o homem que resgatou o sobrinho quando ele foi sequestrado com a sua família por reis maus. Ele vai lá e resgata sua parentela, resgata outras pessoas também. E quando ele volta daquela guerra, Abraão vitorioso, eis que surge diante dele Melquisedeque, rei de Salém, e vem trazendo pão e vinho. Será que Abraão entendia o que aquilo representava? Abraão estava crendo em Deus, apenas em Deus. Naquela época não havia a revelação da Santíssima Trindade. Abraão talvez não compreenda o que representa o pão e o vinho naquela hora, mas ele sabe que está recebendo aquilo de um sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque. Melquisedeque quer dizer, escreve aí em cima, Rei da Justiça. Melquisedeque, Rei da Justiça. Ele era rei de Salém. Salém quer dizer paz, o rei da paz. Abraão não tem noção de quem está chegando perto dele. Ele pensa apenas que é o rei ali da antiga Jerusalém. Ele não tem noção de quem está se apresentando diante dele, trazendo pão e vinho. Ele só tem certeza que é sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque, ele abençoa Abraão e diz: bendito seja Abrão. O nome dele ainda era Abrão nessa época. Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque está dando testemunho que Abrão, mais tarde Abraão, que Abrão é de Deus, pertence a Deus. Ele entregou a vida para Deus. Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Melquisedeque está dizendo: Abraão, você venceu essa guerra, porque o teu Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, te deu essa vitória. Eu vim dar esse testemunho para você. E Abrão acreditava também que era Deus que tinha lhe dado a vitória, porque ele apenas com 318 homens, ele vai vencer aí vários reis e exércitos inimigos. E Abraão, naquela hora, sem saber o que fazer, ele deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Deu o dízimo de tudo que ele tinha. Ele reconheceu que Melquisedeque era de Deus e que ele estava dando para Deus aquilo que é de Deus. Por isso que ele deu o dízimo. Abraão tornou-se dizimista e era dizimista antes que a Bíblia fosse escrita. Antes que houvesse uma ordem na Bíblia, no Antigo Testamento, dizendo: traga o dízimo à casa do Senhor, o dízimo é de Deus. Veja que Abraão era um homem de grande envergadura espiritual, um homem que compreendia muitas coisas. Ele reconheceu: tudo que eu ganhei foi Deus que me deu. Este é sacerdote do Deus Altíssimo, então vou dar o dízimo que é de Deus, eu vou dar para o seu sacerdote. E deu para Melquisedeque o dízimo de tudo quanto ele tinha. Só que Abraão também tinha diante dele outro rei, o rei de Sodoma, que Abraão ajudou a livrar dos outros reis inimigos. E o rei de Sodoma disse a Abraão, versículo 21, dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti.
Porque quando Abraão livrou o rei de Sodoma, livrou também os bens do rei de Sodoma. E o rei de Sodoma falou para Abraão: só me dê as pessoas que você resgatou, que você salvou. Pode ficar com os meus bens que você resgatou. Pode ficar com as propriedades. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E juro que, desde um fio até a corda de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Olha só, Abraão não quer a bênção do rei de Sodoma não, porque sabe que é um rei ímpio. A bênção do rei de Salém ele quer. A bênção de Melquisedeque Abraão quer. Ele pegou o pão e o vinho. Mas a bênção do rei de Sodoma, Abraão está recusando. Não quero nada, nem um cordãozinho de sapato. Eu não quero nem um fio de linha. Eu não quero nada do que é de Sodoma. Eu não quero nada do que é teu. Eu levantei a minha mão para o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. O que Abraão está dizendo? Eu não dependo do mundo para ter sucesso, para ter vitória, para ser bem-sucedido. Eu não dependo das coisas deste mundo para ser um homem vitorioso, mas eu dependo unicamente do Deus Todo-Poderoso, o que fez os céus e a terra. É Ele que me abençoa, é Ele que me dá vitória, é Ele que me dá o que eu preciso, e Ele me deu pão e vinho. Olha só, ele recusou, mas ao mesmo tempo mostrou o quê? Fidelidade. Porque se ele fosse um aproveitador, um oportunista, ele ia dizer: tá bom, eu te livrei mesmo, né? Você estava preso lá, tudo estava perdido, eu vou ficar com os teus bens. Mas ele mostrou fidelidade. Não, o rei de Sodoma, o que é teu, estou aqui de volta, não quero nada. Agora os guerreiros comeram para a batalha, tiveram que se alimentar, estavam famintos. Então o que eles comeram, esse daí não tem como te devolver. Porque eles trabalharam, comeram, tem direito a isso. Agora os outros 3 reis aí que me ajudaram, eu não sei o que eles vão fazer. Se eles vão querer os bens, se eles vão dar o dízimo para Melquisedeque, isso é problema deles. Olha só, a questão de ser fiel é pessoal. Abraão disse para o rei de Sodoma no versículo 24: salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Quer dizer, Abraão não está se metendo na vida dos outros, eles que façam o que quiserem. Na minha parte eu não quero nada teu, eu não quero nada. Fiel com Deus e fiel com os homens, uma pessoa que vive pela fé. Depois disso, não vamos mais ouvir falar de Melquisedeque. Não vamos mais ler qualquer outro trecho aqui no livro de Gênesis, nos falando de Melquisedeque. Sumiu. Apareceu ali de repente, deu pão e o vinho para Abraão e sumiu. Deus colocou esta pessoa ali, não para esclarecer as pessoas daquela época, mas para nos esclarecer. Nós vamos ver a palavra de Deus mencionar Melquisedeque outra vez no Salmo de número 110, só no livro de Salmo. E quem vai ser usado para falar de Melquisedeque é Davi. E Davi vai falar isso pelo Espírito Santo, não é da inteligência dele. Davi vai escrever o Salmo de número 110, vai estar naquela hora cheio do Espírito de Deus e vai mencionar Melquisedeque. Vai ser a próxima menção de Melquisedeque. Então, vamos ver lá no Salmo de número 110, vamos ler o versículo 1 em diante. Está escrito assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés.
por descanso dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só. Melquisedeque é mencionado aqui no versículo 4. Deus está usando a mão de Davi para falar de um Senhor. Um Senhor que vai ficar assentado à direita de Deus. E que terá um cetro da sua fortaleza. Isto é, terá um cetro de poder. Não será abalado. Vai dominar sobre todos os inimigos. O povo deste rei será um povo ornamentado, com santos ornamentos. Será um povo renovado, será um povo jovem. Jovem na fé, jovem no vigor, como se fossem moços e moças. Jurou o Senhor, olha só, por um decreto de Deus, jurou o Senhor, e não se arrependerá, quer dizer, não vai voltar atrás, nisto que o próprio Deus está jurando. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo um dia, aqui na terra, 1000 anos depois que este salmo foi escrito, Jesus Cristo vai pregar em cima deste salmo de Davi e vai mostrar que ele é o filho de Davi e que ao mesmo tempo ele é o Melquisedeque. Jesus vai dizer isso. Então eu quero ir com você até o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 35. Acompanhe comigo. Como é bom a gente saber que 1000 anos estão separando o Salmo de número 110 do Evangelho de Marcos, e que Jesus Cristo, o próprio Jesus, está pregando com a mesma Bíblia que eu e você lemos. Não existe outra Bíblia. Esquece o Corão, esquece Evangelho segundo Allan Kardec, segundo Seixo Noé e segundo qualquer outra pessoa. A Escritura é esta. O próprio Cristo usava este livro. Olha só, Jesus, dentro de uma igreja, dentro do templo, e vai pregar, vai ensinar em cima do Salmo de número 110. A mesma Bíblia que eu e você temos. É a mesma Bíblia que Jesus usava. Está escrito assim. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Jesus está dizendo: se o Cristo é filho de Davi, é descendente de Davi, e Davi é descendente de Abraão, se o Cristo descende de Davi, como que Davi, cheio do Espírito Santo, o chama de Senhor? Quer dizer que ele não pode ser filho subordinado a Davi, porque ele é o Senhor de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor. Você está compreendendo isso? É a mesma coisa que você querer dizer: Jesus é filho de Maria. É filho biológico de Maria, mas ele existe antes de Maria. Maria não pode ser mãe de Deus, porque Deus já existia antes de Maria.
Compreende? Jesus está dizendo, o Cristo, como que ele pode ser filho de Davi se ele já existia antes de Davi? E se Davi o chama de Senhor? E a multidão ouvia Jesus de boa vontade. Você está ouvindo Jesus de boa vontade? O que Jesus está dizendo sobre o Salmo de número 110? Jesus está dizendo, o Salmo de Davi, que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. É Jesus que está dizendo isso. O Salmo de Davi fala de mim. Então vamos voltar no Salmo de número 110. Porque agora Jesus está dizendo, é de mim que ele está falando ali. Então Jesus está afirmando uma coisa. Eu quero que você acompanhe, vamos ler de novo. Salmo de número 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo é Melquisedeque. Por isso que ele apareceu ali para Abraão, levando pão e vinho. O que é o pão e o vinho? São os elementos da Santa Ceia. Aqueles elementos que Jesus Cristo iria colocar diante dos discípulos e para todos também que nele creem. Jesus Cristo iria dizer, este pão é o meu corpo que é partido por vós, tomai e comei. Aí ele pega o vinho e dá, e ele diz, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Hoje você está sabendo, Melquisedeque é uma figura de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, o sacerdote eterno, aquele que dá o pão e que dá o vinho aos servos de Deus, que oferece para você vida e vida de verdade. Ele é o Rei da justiça, Ele é o Rei da paz, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. É esse Jesus que você vai ter a oportunidade de entregar a tua vida e de participar do seu corpo e do seu sangue. Eu quero ir com você na carta de Paulo aos Hebreus, porque Paulo vai confirmar que Melquisedeque é Cristo. Que Cristo estava ali antes de Abraão. Que Cristo antecede Davi, antecede Abraão, antecede qualquer pessoa que nasceu neste mundo. Ele é anterior inclusive a Adão. Estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Paulo vai falar sobre Melquisedeque. Então, no capítulo 7 da sua carta aos Hebreus, nós vamos ler o seguinte: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Paulo está dizendo, quem era o pai de Melquisedeque? Quem era a família de Melquisedeque? Que surge de repente, dá pão e vinho para Abraão e some de repente também. Ele está dizendo que da mesma maneira é Jesus Cristo. Quem é o pai de Jesus Cristo? Não é José. Ninguém conhece a genealogia de Jesus Cristo.
Paulo está dizendo, do mesmo modo que Melquisedeque ficou ali firmado como sacerdote, porque ninguém diz, e morreu o sacerdote Melquisedeque em Salém, e foi sepultado em Salém. Para os judeus, Melquisedeque é uma pessoa que não morreu. E Paulo está dizendo, Jesus Cristo é esta pessoa, porque ele está vivo pelos séculos dos séculos e é sacerdote para sempre. Considerai, pois, vamos continuar, eu quero fazer a leitura com você, porque é bênção para a tua vida. Sabe por que eu quero ler para você? Porque eu quero te alimentar. Eu quero que você aprenda a palavra de Deus. Eu quero que você pare com essa bobageira de dizer, Jesus Cristo é filho de Maria. Quero que você pare com isso. Ele é filho biológico de Maria, mas ele existe antes de Maria. Ele é filho de Davi, mas é descendente de Davi, porque ele existe antes de Davi. E o alimento que você precisa receber tem que ser um alimento substancioso. O próprio Paulo vai dizer, olha, eu tenho coisas para dizer a vocês, mas eu só vou dizer para quem quer mantimento sólido. Veja comigo aqui, a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, no versículo 5. Olha o que Paulo vai falar. Ele diz assim, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Paulo está dizendo, é Cristo, do qual muito temos que dizer. Nós temos muito para falar de Melquisedeque. De difícil interpretação, ele diz aqui. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça. O rei de Salém, Melquisedeque, rei da justiça, ele profere a palavra da justiça, a palavra de paz. Quer dizer, a pessoa que está se alimentando com leite, escreveu Paulo, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Você tem o sentido exercitado. O raciocínio já está mais elaborado do que das outras pessoas. Pessoas que estão pensando, Jesus de Nazaré, Jesus o Galileu, Jesus filho de Maria, estão com leitinho, coitados. Não conhecem nada. Agora você está exercitando a tua mente, aprendendo a palavra da justiça. Você precisa de alimento sólido. Você quer alimento sólido? Então nós vamos ler o capítulo 7. Aqui, da carta de Paulo aos Hebreus. O versículo 1, 2 e 3 eu já li, eu vou continuar do versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, o Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Paulo está dizendo, Melquisedeque era maior do que Abraão, porque senão Abraão não teria lhe dado o dízimo. E mesmo os descendentes de Abraão, os levitas, que podem fazer o serviço do templo e receber o dízimo do povo, os levitas, eles fazem um trabalho terreno, porque depois eles morrem. Mas ali Abraão deu o seu dízimo para aquele que a genealogia, isto é, a sua antecedência, não é contada.
não tem antepassados. E Abraão, sendo para o judeu e para nós o maior dos homens, podemos dizer, porque foi o primeiro justo a ser salvo pela fé, veja, ele viu que Melquisedeque era maior do que ele, disse Paulo. Continuando o versículo 7 em diante. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Foi Melquisedeque que abençoou Abraão. Bendito Abrão do Deus Altíssimo. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Melquisedeque é maior do que Abraão. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então a pessoa que diz, Cristo não é para dar o dízimo na igreja cristã. Aqui está dizendo que sim. Olha aqui, ó. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. O único que se testifica que vive é Jesus Cristo. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Versículo 9. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem, pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. É muito mais manifesto, e muito mais manifesto é ainda ser a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Paulo está dizendo, os descendentes de Arão são sacerdotes para os filhos de Abraão. Jesus Cristo não é da tribo de Arão, ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Da tribo de Judá nunca houve sacerdote algum. Mas Jesus Cristo, ele é o filho de Davi, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É uma outra linhagem, é um outro sacerdócio. Aquele sacerdócio antigo, do Antigo Testamento, Paulo está dizendo, não vale mais. Não vale mais, agora é um novo sacerdócio. E esse novo sacerdócio é exercido por Jesus Cristo, que é incorruptível. Versículo 17 em diante. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Atenção, você que se apega com coisas do Antigo Testamento para querer fazer valer nos dias atuais. Paulo está dizendo que aquilo foi revogado. O Velho Testamento não vale mais e é inútil. O que vale agora é o novo sacerdócio. Versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Paulo está falando com propriedade, sabe por quê? Ele era fariseu. Ninguém guardou o Antigo Testamento como Paulo, que antes se chamava Saulo. E Paulo está dizendo, eu não era salvo. O que o Antigo Testamento me salvou? Eu precisei ter um encontro com Cristo no caminho de Damasco para ser salvo, para conhecer a verdade, para ver quem é Melquisedeque, quem é Cristo. Então ele está dizendo, para salvar é inútil. O Antigo Testamento para salvar é inútil. É útil como leitura, é útil como ensinamento, é útil para você compreender o Novo Testamento. O próprio Paulo está usando o Antigo Testamento para explicar as coisas no Novo Testamento. Mas é inútil para salvar, porque ele não era salvo. A pessoa que mais observou o Antigo Testamento foi Paulo, e ele não era salvo. Então ele está dizendo, para salvar é inútil. Continuando a leitura aqui,
do capítulo 7 da carta de Paulo aos Hebreus, versículo 20. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Paulo está dizendo, os sacerdotes do Antigo Testamento foram constituídos ali como descendentes de Arão. Mas não foi feito nenhum juramento de Deus dizendo, vocês vão ser sacerdotes eternamente, eu juro. Paulo está dizendo, de Cristo, não. Para Cristo Deus jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Não existe outro Salvador e Deus não vai mudar isso, viu, igreja? O dogma de que outras pessoas intercedem por você na hora da sua morte, isso foi feito posteriormente. Invenção de homens, invenção de religião. Mas Paulo está afirmando, Deus jurou, Cristo é o sacerdote eterno, e Deus não se arrependerá. Ele, Cristo, é o único, suficiente e exclusivo Salvador. Quem serve este Jesus Cristo tem a vida eterna. Quem não serve está fora da vida. Continuando a leitura, versículo 22. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Atenção, todos os outros sacerdotes do Antigo Testamento morreram. E um número muito grande de outros sacerdotes teve que ser levantado, porque sempre os sacerdotes morriam, senão o povo ficaria sem amparo espiritual. Mas Paulo está dizendo, agora não. Agora nós temos um sumo sacerdote que não morre, que vive eternamente, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele está à direita de Deus, assentado com poder e glória, para interceder por aqueles que confiam e que buscam a sua face. Olha só, e eu vou terminar a leitura do capítulo 7 aqui, estou no versículo 24. Mas este, Jesus Cristo, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Falando de Jesus Cristo, o nosso Melquisedeque, o nosso sacerdote eterno, assentado à direita de Deus. Quando você está passando por lutas, quando você está sofrendo perseguições, quando os reis do inferno te atacam, quando os exércitos te cercam, quando você se vê em perigo, quando você tem medo de perder a tua alma, quando você peca, quando você erra, quando você cai, ou quando você está arrependido, e quando você clama por Jesus Cristo, o teu sacerdote eterno está à direita do Deus Todo-Poderoso, para interceder pela tua vida, para ordenar bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Ele está à direita do Todo-Poderoso eternamente. Por toda a tua vida você não vai precisar de outro sacerdote. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Durante toda a tua vida e por toda a eternidade, você não vai precisar de outra pessoa, homem ou mulher, porque Jesus Cristo está vivo eternamente. É o teu sacerdote eterno. Versículo 26. Porque, escreveu Paulo, nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado. Ele é o imaculado, viu? Você anda confundindo, pensando que outra pessoa é imaculada.
Não, ele é imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Oh, coisa linda, mais sublime do que os céus. Santo, puro, imaculado, irrepreensível, perfeito, inocente, mais sublime do que os céus. Esse é o teu Deus, esse é o teu Senhor. Versículo 27. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes deste mundo, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Os sacerdotes do Antigo Testamento, antes de perdoar os pecados do povo e fazer um sacrifício pelo povo, tinha que entrar e fazer um sacrifício por ele mesmo. Um sacerdote pecador, um sacerdote humano. O sacerdote tinha que entrar primeiro na presença de Deus, fazer um sacrifício por ele mesmo e dizer: Deus, perdoa os meus pecados, porque eu sou sacerdote, mas não sou melhor do que essa gente pecadora, não, eu também sou pecador, então primeiro me perdoa, para depois eu poder perdoar o povo lá e fazer sacrifício pelo povo. Sacerdotes humanos falíveis. Qualquer pessoa humana é falível. Não existe ninguém infalível, acredite nisso. Mas não assim Jesus Cristo. Puro, santo, inocente, imaculado. Ele, o sumo sacerdote, ofereceu um único sacrifício por toda a humanidade. E este sacrifício permanece pelos séculos dos séculos, porque o sangue que foi derramado na cruz pertence a uma pessoa que vive por toda a eternidade. O sangue de Jesus tem poder, porque o dono do sangue está vivo para todo sempre. Amém. E ele não tem pecado. Ele pode perdoar os nossos pecados, porque ele não tem pecado. Versículo 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei, o juramento de Deus, constitui ao Filho perfeito para sempre. É por isso que a gente diz: você tem que receber Jesus Cristo como único, porque aqui está escrito, ele é o único, não tem outro Salvador. Você tem que recebê-lo como suficiente Salvador, porque aqui está: o seu sangue é para sempre, o seu sacrifício é para sempre. Ele é suficiente, não precisa de mais ninguém. E ele é exclusivo, porque à direita do Pai não tem ninguém mais a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria não está à direita do Pai, Pedro não está à direita do Pai, Paulo não está à direita do Pai, mas Jesus Cristo, o nosso Melquisedeque, está à direita de Deus para dizer: Pai, salva aquela vida, porque me recebeu como único e suficiente Salvador. Perdoa os pecados daquela pessoa, porque ela me elegeu como seu Salvador eterno. Só Ele está à direita de Deus. Ele é exclusivo de Deus. Por isso, Jesus disse: Como que o Cristo é filho de Davi? Se lá no Salmo de número 110, Davi diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por descanso dos teus pés. E no mesmo salmo, jurou o Senhor, no versículo 4, e não se arrependerá: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Não tem jeito. O único sacerdote que pode interceder por você agora e na hora da sua morte é Jesus Cristo. É o único que está à direita de Deus e é o único que pode te garantir vida, porque Ele está vivo para todo sempre. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você está reconhecendo quem Ele é, teu único, suficiente e exclusivo Salvador. Quando você se batiza nas águas, você confirma
Você confirma que realmente Ele é o teu único, suficiente e exclusivo Salvador. E quando você toma a Santa Ceia, você está confirmando que quer ter a mesma vida eterna que Ele tem. Você participa da sua carne, do seu sangue, do pão e do vinho. Os dois elementos que Melquisedeque ofereceu a Abraão lá, 2000 anos antes de Cristo. Ou seja, há 4000 anos atrás. Você estava pensando que Jesus Cristo só tem 2000 anos de idade? Você está pensando que Jesus Cristo tem 4000 anos de idade? Jesus disse para os judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é o nome de Deus. Se você quer ser salva, você precisa desse sumo sacerdote, Jesus Cristo. Você tem que entregar tua vida para Ele. Você tem que recebê-lo como único, suficiente e exclusivo Salvador. Rejeitar os ídolos, as imagens, a idolatria, a feitiçaria, o paganismo, as religiões do mundo. Você tem que se apegar com este Jesus que usava a mesma Bíblia que eu uso. A mesma Bíblia que nós lemos agora. E ele é apresentado no Novo Testamento por Paulo, nesta carta aos Hebreus, como teu sacerdote eterno, teu Salvador eterno. O sacerdote, qual é a função do sacerdote no Antigo Testamento? Perdoar os pecados do povo. Mas eram sacerdotes falhos e pecadores. Por isso que veio Jesus Cristo. Se aqueles do Antigo Testamento fossem bons, Cristo não precisaria ter vindo. Ele veio estabelecer um novo sacerdócio, onde Ele mesmo é o sacrifício, onde Ele se oferece a si mesmo na cruz do Calvário, para lavar os teus pecados, para perdoar os teus pecados. Essa é a razão porque você precisa receber o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e dizer: aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que verteu o seu sangue inocente na cruz do Calvário, Ele é o meu Salvador, meu único Salvador, meu suficiente Salvador, meu exclusivo Salvador. Quantas pessoas aqui querem receber Jesus Cristo? Olhem para mim. Quantas pessoas aqui querem receber Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador? Quantas pessoas aqui querem os pecados perdoados pelo sangue puro do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo? Quantos querem receber Jesus Cristo agora como único Salvador? Erga a mão direita bem alta. Erga bem alta a sua mão. Oh glória, aleluia. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo, por favor. Venham para cá. Você vai se achegar a este sumo sacerdote. E ele vai agora te purificar todos os pecados e vai salvar a tua alma. Todos que ergueram as mãos, cheguem aqui. Porque Hebreus 7:25 eu li para você. Portanto, Jesus pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quer dizer que você pode se chegar aqui, que Ele vai perdoar os teus pecados. E por toda a tua vida você pode contar com este Jesus, porque Ele é o teu sumo sacerdote. E até o último minuto da sua vida, Ele vai estar ali intercedendo por você. Esse sim. E quando você partir desta vida e tiver que atravessar o vale da sombra da morte, Ele estará contigo naquela travessia. E Ele te receberá nos portais eternos. É salvação que Ele está te dando. Salvação eterna. Para todo sempre. Mas eu quero chamar aqui na frente você que está afastado, afastada. Você saiu da casa do Pai, da Paz de Vida ou de outra igreja,
e você ficou um tempão lá no mundo, lá fora, e você hoje está aqui no nosso meio, e você está sentindo necessidade de perdão, necessidade de reconciliação. Então, você que está nesta situação, Jesus Cristo, Ele está aqui e está à direita de Deus para interceder pela tua vida e perdoar os teus pecados. Então, você que está afastado, afastada, vem aqui para frente agora em nome de Jesus Cristo e nós vamos orar. E Jesus Cristo vai te purificar de toda iniquidade. Você que já foi batizado, batizada nas águas e acabou se afastando, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Venha, isso, continue vindo, porque nós vamos orar. Glória a Deus. Se tem mais alguém que está conosco hoje aqui e diz assim: Pastor João Ribe, eu preciso consertar a minha vida com Deus. Eu preciso pedir perdão a Deus e ter certeza desse perdão. Eu quero mostrar para Deus o meu arrependimento. Você que está aqui, até já é membro da igreja, mas você pecou. E você quer sentir paz no teu coração para participar do corpo e do sangue de Cristo, para participar do pão e do vinho, para ter comunhão com esse Melquisedeque. Se você está sentindo qualquer acusação na tua consciência, não fique no teu lugar. Vem aqui para frente em nome de Jesus e nós vamos orar agora. Amém? Você vai sentir paz no teu coração, porque Ele é o Rei da justiça, Ele é o Rei da paz. Se você pedir perdão, Ele fará justiça a você. E você sentirá paz no teu coração. Ele é Melquisedeque, o Rei da justiça. Ele é o Rei de Salém, o Rei da paz. Venha para cá, você vai ter paz. Você que está em casa ouvindo pela rádio, se aproxime do rádio, fique ao lado do rádio. Quem está dirigindo também, se possível, pare agora, ouvindo a rádio no carro, no veículo, no automóvel, no caminhão. Se possível, pare. Se não for possível, simplesmente coloque a mão direita sobre o coração. E todos que estão comigo aqui na igreja, vamos dobrar os nossos joelhos. Glória a Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, meu Deus bendito, meu Deus amado, o teu povo precisa de salvação, precisa de perdão, e eu me encontro no meio desse povo para pedir o meu perdão e a minha salvação. Restaura, meu Deus, a minha vida. Eu estou te pedindo isso pelo meu Salvador, Jesus Cristo, que está à tua direita. E eu creio que neste momento o meu Jesus está intercedendo por mim junto ao Senhor, porque eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado e que Ele mesmo alimenta a minha vida e a minha alma. Por isso, meu Pai, me transforma agora em outra pessoa. Retira de mim tudo que não te agrada. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Me dá agora, Senhor, a certeza da minha salvação. Em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Continue de joelhos. Eu vou pedir para você que é salvo, você que é salva, se ajoelhar ao lado dessas pessoas e abraçar essas pessoas para orar junto com elas. Você que está na igreja e é salvo, salva, vem, se aproxime, se ajoelhe ao lado de alguém aí e abrace esta pessoa, ou abrace duas pessoas de uma vez.
porque nós vamos orar por esta pessoa. O sacerdote, ele pede perdão pelo povo. Você pediu diretamente a Jesus Cristo, pediu diretamente a Deus, e o teu sumo sacerdote, Jesus Cristo, está intercedendo pela tua vida agora. Nós vamos orar por você aqui na terra, mas Jesus Cristo está orando por você lá na glória. Ele está orando por você ao lado do Pai. Ele está perdoando os teus pecados. Pode acreditar nisso. Quando esta oração terminar, você vai voltar para o teu lugar sem nenhum pecado. Igreja, estenda as mãos na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Vamos orar. Você que está em casa, se ajoelha ao lado do rádio. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, todo o teu povo está intercedendo agora, e junto conosco o teu próprio Filho Jesus, intercedendo junto a ti por esta vida, por esta pessoa. Não somente os que estão aqui dentro da igreja, mas também esta pessoa em casa que pelo rádio recebeu Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador. Aquela outra pessoa também pela rádio que estava desviada, afastada e que voltou agora, ela está de joelhos também, Senhor. E eu creio que o teu Filho Jesus está intercedendo por ela. Aliás, intercedendo por todos nós. Nós cremos nisso. E o que é melhor? Esse sacerdote perfeito, santo, imaculado, incorruptível, puro, ele está agora nos purificando com seu sangue precioso. Está agora tirando toda a nossa iniquidade. Ele é o nosso sacrifício. Ele se deu a si mesmo na cruz do Calvário. Ele verteu o seu sangue para nos salvar. E nós tomamos posse desse perdão. Nós tomamos posse desta salvação. Meu Deus, o teu Filho Jesus disse: o que ligares na terra será ligado no céu. Eu estou ligando aqui na terra o que o teu Filho Jesus está ligando aí ao lado do teu trono, aí na glória. Sim, meu Deus, o perdão que Ele está dando para esta pessoa, nós estamos confirmando aqui na terra. Essa pessoa vai ter paz a partir de agora, porque Jesus é o Rei de Salém. Ele é o Rei da paz. Oh glória! Essa pessoa agora vai viver em justiça, porque o sangue de Jesus a justificou. Meu Deus querido, essa pessoa agora vai ter paz na consciência, porque ela foi perdoada, purificada pelo sangue de Jesus. Confirme agora, Deus, a alegria da salvação para cada um de nós, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Diga amém, Jesus. Oh glória. Fique de pé no seu lugar e vamos aplaudir o Senhor Jesus, o nosso Melquisedeque. Vamos aplaudir o nosso Salvador, o nosso sacerdote eterno. Oh glória. Isso, diga glória a Deus. Aleluia. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.